Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que bom poder entrar na sua casa por meio deste programa Pai das Misericórdias, no dia do Senhor, dia em que Ele ressuscitou dos mortos, dia que o Senhor cumpriu para nós a obra de salvação, que é para nós abrir as portas da eternidade. E quero, com muita alegria, juntamente com o Papa Francisco, que tem nos ensinado o valor da oração, porque Jesus era um homem orante. Jesus só pôde ter intimidade com o coração do Pai das Misericórdias porque Ele rezou, porque Ele teve intimidade. Nós que queremos também, assim como Jesus, ser um homem profundo em intimidade, em abandono, em renúncia de si mesmo, a via para nós é a oração. E por que é a oração? Porque a oração, diz o Catecismo da Igreja Católica, é a forma mais habitual para chegarmos ao coração de Deus, para nos comunicar com Deus. Percebe-se que o Papa Francisco, também percebendo tudo isso, ele faz essa catequese para nos incentivar, como Jesus incentivou, a rezar. E nós vamos ver aqui também, nessa profundidade dessa catequese, os discípulos que chegam até Jesus e diz: ensina-nos a orar. Sabe o que é o mais interessante dessa reflexão que nós vamos ver? É que o Papa Francisco vai dizer que Jesus, ele não era ciumento em relação à sua intimidade profunda com o Pai. Jesus, ele faz um caminho para que os discípulos também cheguem ao coração do Pai das Misericórdias. E qual é este caminho, Padre Ricardo? A oração. Percebe-se que você vai escutar daqui a pouquinho que o Papa Francisco fala justamente disso. Jesus não era ciumento. Jesus não guarda somente para si este momento profundo que ele tinha com o Pai. Porque ele rezava sempre, e porque ele rezava sempre, ele sempre estava em sintonia com o coração do Pai das Misericórdias. E por isso os discípulos começaram a perceber que havia uma profundidade nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, na forma como ele abordava o povo, na forma como ele se expressava, caminhava. Os gestos de Jesus eram diferentes. E aí os discípulos começam a também ter uma curiosidade. Por que Jesus era assim? E eles começaram a perceber que era a oração. Porque todas as vezes que Jesus terminava um momento de missão que ele fazia, seja de expulsar um demônio, seja de curar uma enfermidade, seja de pregar a palavra, Jesus ele se retirava para rezar. E aí os discípulos tiveram esta brilhante ideia. Vamos falar com Jesus. Jesus, ensina-nos a rezar. É isso que você precisa hoje, meu irmão, minha irmã, a pedir esta graça como os discípulos não tiveram medo de pedir. Ensina-nos a rezar. E antes de nós lermos esse trecho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, eu quero te inserir nessa dinâmica de oração. Se você tem acompanhado, nós vemos que a oração ela é ali a coisa mais importante na vida de Jesus. Jesus, que ele é ensinado por Maria a rezar, Nossa Senhora ajuda e ensina o seu filho a rezar. Agora Jesus que ensina os seus discípulos a rezar. É neste ambiente de oração que eu quero que você agora possa adentrar. Não faça isso de forma passiva, não. Faça isso de forma ativa. Queira, deseja. E aí eu quero te contar um segredo. Se você viver de forma profunda, intensa, íntima, a sua oração, você vai sempre ser consolado pelo Pai das Misericórdias. Jesus sempre foi consolado pelo Pai.
Então vamos aqui ler isso para que nós possamos compreender o que o Papa Francisco quer nos ensinar no dia de hoje. Diz assim: um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus orava como todos os homens do mundo. E, no entanto, no seu modo de rezar, havia também um mistério. Algo que certamente não escapava aos olhos dos seus discípulos. E se nos evangelhos encontramos aquela súplica tão simples e imediata, Senhor, ensina-nos a rezar, eles viam Jesus rezar e tinham vontade de aprender a orar. Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus não se recusou, não era ciumento da sua intimidade com o Pai, pois veio precisamente para nos introduzir nesta relação com o Pai. E assim torna-se mestre de oração dos seus discípulos, como certamente quer sê-los para todos nós. Também nós devemos dizer: Senhor, ensina-me a rezar. Ensina-me. Mesmo se rezamos há muitos anos, devemos aprender sempre. A oração do homem, este anseio que nasce da maneira tão natural da nossa alma, talvez seja um dos mistérios mais impenetráveis do universo. E não sabemos sequer se as preces que dirigimos a Deus são efetivamente aquelas que Ele quer que lhe dirijamos. Você percebeu aqui a profundidade do Papa Francisco? Eu gosto muito do Papa Francisco porque, dentro do seu ministério petrino, não é, de ser sumo pontífice, o Papa Francisco tem se mostrado um homem de misericórdia. Importante ressaltar que o Papa Francisco, ele quer se parecer com o Cristo, em todas as suas formas. A forma de acolher o pobre, a forma de acolher alguém que está doente, enfermo. O Papa Francisco, ele tem essa sensibilidade, sabe por quê? Porque com certeza para o Papa Francisco fazer essa reflexão, ele também pediu para Jesus: ensina-me a rezar, porque eu quero me parecer com você, Jesus, com o Senhor Jesus. Então, o Papa Francisco que está nos ensinando que nós devemos rezar do jeito de Jesus. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque se você rezar do jeito de Jesus, você vai amar mais, você vai perdoar mais, você não vai ficar criticando as pessoas, você não vai ficar julgando as pessoas. O jeito de Jesus, por isso que os discípulos ficaram ali entusiasmados. Eu quero rezar como Jesus rezava. E Jesus é um modelo de oração. Ele é exemplo para todos nós. Vamos pedir a Jesus nesse dia que Ele nos ajude e nos ensine a rezar. O Papa Francisco está dizendo, talvez você já reza há muito tempo, mas o Papa Francisco está dizendo, mas todo dia é dia de aprender a rezar de forma diferente. Vamos pedir ao Pai, por meio de Jesus, que Ele nos ensine a rezar? Vamos rezar consagrando o nosso coração, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar ao Pai das Misericórdias. Que Ele nos ensine a rezar como Jesus rezou. Pai das Misericórdias, como é bom poder chamar-vos assim. Nesse dia, quero me consagrar. Pai, criaste todas as coisas e me criastes, porque sois bom, amoroso, misericordioso. Misericordioso, Pai, desejais que toda a criação vos reconheça, louve e acolha em Jesus Cristo o seu rosto. Desejo com esta consagração reconhecer-vos, louvar-vos e acolher-vos. Vosso Filho Jesus ensinou-me que devo fazer a vossa vontade, que devo ser santo, misericordioso, como vós sois com cada filho. Pai das misericórdias, ao me consagrar a vós, consagro os meus pensamentos, minhas palavras e atitudes, para que tudo o que fizer seja feito para a vossa glória, para a glória da Santíssima Trindade.
Pai querido, consagro-vos também toda a minha família, pai, mãe, filhos, irmãos, todas as pessoas que amo e os que se recomendaram à minha oração. Acolhei ao Pai esta minha consagração, este compromisso de fazer a vossa vontade, de ser santo, misericordioso. Peço esta graça em nome do vosso Filho Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe o seu bom propósito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.